Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Scatambulo, eu sou gerente de marketing da Siqueira Castro. Eu quero agradecer vocês que se conectaram conosco neste webinar. Essa é mais uma iniciativa nossa para superar esse momento de isolamento obrigatório e para nos manter próximos dos nossos clientes e amigos, trocando ideias, sempre propondo novas soluções para problemas que até então nós não vivemos. No evento de hoje, nós vamos abordar as implicações da pandemia no direito público e em setores da infraestrutura. A condução desse evento ficará por conta do sócio sênior da Siqueira Castro, o Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, e dos sócios Renata de Abreu Martins e Tiago de Oliveira. Eu vou atuar como um facilitador durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade para se manifestar. Eu peço que vocês utilizem uma ferramenta localizada no rodapé da tela, que é o Q&A, QIA. Vocês mandem perguntas, a gente vai tentar responder a maioria delas ao vivo. Aquelas que não puderem ser transmitidas ao vivo vão ser direcionadas para os nossos palestrantes para que depois eles entrem em contato com vocês por e-mail. Vamos começar? Dr. Siqueira Castro, é uma honra tê-lo conosco e eu passo a palavra para que o senhor abra o evento e explique qual será a temática que nós trataremos hoje. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Muito bom dia a todos. É um poder falar, é um grande prazer poder falar com vocês nesta manhã. Agradeço a todos os clientes e amigos do escritório que nos distinguem aí com a sua atenção. O tema é altamente oportuno. Nós vamos tratar dos impactos da pandemia do coronavírus no direito público brasileiro, que envolve todas as relações da administração pública nos 3 níveis de governo na federação, com as pessoas físicas e jurídicas, as empresas, sobretudo as relações com as empresas, pessoas jurídicas que mantêm contratos com a administração pública, inclusive contratos de concessão. Essa matéria, meus amigos, ela perpassa o direito constitucional, o direito administrativo e o direito regulatório. No campo do direito constitucional, o que nós temos é uma espécie de condomínio de competências entre a União, os estados, aí incluído o Distrito Federal, e os municípios. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, muito recentemente, em 2 medidas de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 6341, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, e na ADPF 672, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes. O que se discutiu nesses 2 mecanismos de controle concentrado? O Congresso Nacional aprovou a lei federal, portanto, 13.979, em 6 de fevereiro deste ano. E essa lei depois foi regulamentada pelo decreto 10.282, de 20 de março. Estabeleceu aí as medidas de vigilância sanitária e epidemiológica, inclusive efeitos nas contratações administrativas, nesse período de pandemia. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, que integra as Nações Unidas, em 11 de março deste ano. E o Congresso Nacional editou um decreto legislativo, número 6, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil. Isso até permitiu aí a extrapolação dos limites de gasto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente isso, que eu vou tentar reproduzir para vocês. É uma legislação federal, é um decreto de regulamentação federal, mas entendeu a Suprema Corte de forma muito apropriada, com toda a razão, a meu ver, que essa iniciativa federal ela não exclui as competências que são próprias dos estados, do Distrito Federal e do município. O ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes pontuaram expressamente que as medidas do governo federal elas não são excludentes nem prejudicam as competências que são próprias dos estados, membros da federação, competências próprias do estado, as chamadas competências concorrentes, que estão previstas lá no artigo 24 da Constituição, em que compete à União Federal editar normas gerais sobre contratações, licitações, por exemplo, e os estados poderão, então, suplementar a legislação federal.
Se não existir legislação federal específica, o Estado tem uma competência plena na matéria. No campo dos municípios, a mesma coisa, porque os municípios, pelo artigo 30 da Constituição, eles têm uma competência suplementar sobre a legislação federal e a legislação estadual. E, além disso, o município pode legislar sobre todas as questões do interesse municipal. Então, quando nós temos concorrências exclusivas da União, artigo 22 da Constituição, competências comuns aos 3 entes de governo na federação, União, Estados e municípios, prevista no artigo 23, quando temos a competência concorrente, que partilha atribuições entre a União e os Estados, e temos a competência municipal específica própria, ou para suplementar legislação federal e municipal, nós temos um condomínio de legislativo, um condomínio de iniciativas em matéria de serviço público e de atendimento à população. E todas essas normas constitucionais mencionam a questão da saúde pública, da vigilância sanitária e epidemiológica. Por isso é que está acontecendo no Brasil esse exercício simultâneo de competências políticas e administrativas dos entes da federação. Agora mesmo foi decretado lockdown lá no Maranhão, até por medida judicial, em algumas cidades, inclusive São Luís. O governador do Pará ontem decretou lockdown para algumas cidades do estado do Pará, inclusive para a capital, em Belém. Então, nós estamos vendo realmente um exercício exuberante de intercâmbio das competências constitucionais dos entes da federação, que até o momento está funcionando bem, porque o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, ele deu a interpretação correta a esse conjunto ou condomínio de leis e de iniciativas administrativas. Além dessa questão constitucional, nós temos também previsto nessa legislação editada pelo governo da União, pelo Congresso, a Lei 13.979, o decreto que regulamentou, decreto 282 de 2020, estabelecendo normas específicas para o enfrentamento da pandemia. Ali estão as receitas para o enfrentamento dessa tragédia que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Estão previstos, por exemplo, o isolamento social, a quarentena, os exames médicos obrigatórios, a coleta de dados médicos, né? E todas as medidas de vigilância pública, de segurança nacional, segurança das estradas, dos aeroportos, enfim, tudo aquilo que pode ser comprometido por uma pandemia com essa proporção, né? E é muito importante nós notarmos que no Brasil nós temos o Sistema Unificado de Saúde Pública, o SUS, como todos falam na sua abreviação muito conhecida. E esse é um sistema unitário, hierarquizado, e que conjuga todos os entes da federação. Só que cada ente da federação ele tem a competência própria e autônoma para administrar as ferramentas do SUS no seu território. Os municípios administram os hospitais municipais, a rede municipal de saúde pública, o Estado faz a mesma coisa com os hospitais estaduais, com as UPAs, enfim, todos os órgãos e agências de vigilância sanitária e epidemiológica, e a União faz a mesma coisa nos hospitais federais e nos equipamentos públicos interestaduais, como é o caso das rodovias interestaduais, como é o caso dos aeroportos, do sistema ferroviário nacional e assim por diante. Então, as coisas nesse campo já estão equacionadas pela palavra didática e apropriada do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos outras questões que foram impactadas, que meus dois queridos sócios aí, o Tiago Oliveira e a Renata Martins, vão expor a vocês em seguida, que é a questão das requisições administrativas. As requisições estão previstas na Constituição brasileira, já de longa era. As constituições anteriores, a de 88, também já previam a requisição civil ou militar em tempo de paz ou em tempo de calamidade, sujeitas ou não à indenização, o que a doutora Renata vai explicar aí de forma mais detalhada. Tivemos também uma flexibilização muito intensa dos métodos, critérios de contratação de serviço público para aquisição de bens ou
prestação de serviços. Nós temos aí a Lei 866, temos a Lei 8987, a Lei de Concessões, que estabelece sistemas muito rígidas em prol da moralidade administrativa, em prol de uma boa ordenação da aquisição de bens e serviços pelos órgãos e agências da administração pública, direta e indireta, nos 3 níveis de governo da federação. Mas como nós estamos vivendo em caráter emergencial, tudo é emergência, nesses tempos de Covid-19, é natural que tenha havido uma flexibilização. Não há tempo hábil para se abrir uma licitação formal. Então, a dispensa de licitação ela foi autorizada nos casos mencionados, com controle, é claro, do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo, dos órgãos de controle interno da administração pública. E isso chegou a um ponto tão agudo no Brasil hoje, que ainda ontem, na data de ontem, o presidente da República editou uma medida provisória, número 961, datada de 6 de maio de 2020, que, além de ampliar os casos de dispensa de licitação e também as hipóteses, né, de regime diferenciado de contratações públicas, admitiu expressamente o pagamento antecipado nas licitações públicas e nos contratos administrativos. Por que isso? Porque o contratado pelo poder público ele pode estar sem fluxo de caixa em razão da crise. Como estão, o governo tem editado muitas medidas provisórias, até transformadas em lei, para facilitar o acesso ao crédito, à rede privada das instituições financeiras, dos bancos, e à rede pública dos bancos. Há, inclusive, aporte de recursos ao BNDES para que ele possa socorrer as empresas em dificuldade nesse momento. Mas isso eu nunca tinha visto isso no Brasil. Autorização para antecipar pagamentos, desde que essa antecipação de recursos aos contratados pelo poder público seja indispensável para se obter o bem, a mercadoria adquirida ou o serviço de que necessite o órgão público. E também que propicie uma significativa economia de recursos. Portanto, o governo acena, ele descortina, com uma negociação entre os contratados, inclusive concessionários de serviço público, para que eles não parem o serviço, em homenagem, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público. Então, ele recebe antecipadamente. Se amanhã houver uma inexecução do contrato, o contratado terá que devolver os valores recebidos antecipadamente, para que não haja um desfalque para o Tesouro da União, Tesouro do Estado ou da entidade municipal de governo. E temos também a grande questão hoje, que está todo dia nos jornais, que é a questão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. O equilíbrio econômico-financeiro é uma exigência da Constituição, está lá, no artigo 37, inciso 21, quando a Constituição menciona mantidas as condições do contrato, está na Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitações, Contratos Administrativos, está na Lei de Concessões, a 8987, e em outras normas legais, prevendo que, se houver um desequilíbrio, se aquela equação original de um contrato de concessão ela for abalada por esses eventos extraordinários, que é o caso típico dessa pandemia, que não era prevista por ninguém antes de janeiro deste ano, e isto levar a um impacto muito sério, muito agudo na execução do contrato, o contrato terá que ser reequilibrado. E o reequilíbrio pode se dar de várias maneiras. Pode se dar por adiamento de pagamento de outorgas, como aconteceu já no caso dos aeroportos, por resolução da ANAC. Ele pode se dar também por uma repactuação, uma renegociação do contrato. Ele pode se dar também pela suspensão de algumas obrigações temporariamente, até que as coisas voltem a um regime de normalidade. Há projetos de lei no Congresso Nacional, como é o caso do projeto do senador Anastasia, de Minas Gerais, projeto de lei 2139, em que ele prevê também maneiras de se fazer essas compensações. Esse projeto de lei, inclusive, ele chega a mencionar um plano de contingência, quando terminar, então, o regime de pandemia, o regime emergencial, abre-se aí a negociação para reequilibrar o contrato e pagar ao concessionário os prejuízos que eles tiveram
em razão da crise pandêmica. Eu lembro a vocês, concluindo já essa minha singela apresentação, que no campo do aeroportuário, por exemplo, o número de voos cancelados chegou a 90%. O movimento no campo das rodovias federais, interestaduais, intermunicipais, estaduais, houve um choque de demanda também, um choque de utilização que caiu muitíssimo a receita do pedágio, em torno de 80%, mais ou menos, a média nacional. Ora, o concessionário teve que fazer grandes investimentos, ele atendeu o edital da licitação, atendeu o contrato, mas ele, em razão desse choque de demanda, ele não tem a receita para cumprir os seus compromissos. Isso, então, terá que ser reequilibrado, readequado nessa negociação com o poder público. Com isso, Rodrigo, eu concluo aqui a minha apresentação e passo aí a palavra para a Renata de Abreu, minha sócia de São Paulo, coordena o regulatório de São Paulo, e o Tiago de Oliveira, sócio do RI, que coordena o setor regulatório de direito público no Rio de Janeiro. A bola está com vocês agora. Renato, Tiago. Obrigada, doutor Siqueira Castro. Obrigada a todos que dedicaram um pouquinho do tempo para estar aqui com a gente. E aí, continuando nessa linha de raciocínio do doutor Siqueira Castro, eu queria falar rapidamente sobre alguns institutos, alguns instrumentos que foram trazidos pela Lei 13.979, alguns instrumentos para que a administração pública possa combater essa pandemia, né? E um dos instrumentos é a requisição administrativa de bens e serviços. Essa requisição administrativa, apesar de ter sido trazida expressamente pela Lei 13.979, ela já estava prevista no ordenamento jurídico brasileiro, já tinha uma previsão exatamente para esse sentido de utilização para calamidade pública e iminente perigo público, na Lei 8.080, que é a lei do SUS. Então, a gente já tinha essa previsão de requisição de bens e serviços com posterior e justa indenização. Tudo isso, claro, com base no artigo 5º, 25 da Constituição. E aí a gente acabou vendo estampado em vários jornais, várias notícias sobre essas requisições. A gente mesmo aqui tratou com várias empresas, acho que muitas empresas tiveram esses problemas. Tanto as matérias jornalísticas, até confundindo um pouco os conceitos de requisição administrativa com confisco, com desapropriação, ou até por um certo excesso, né, de algumas entidades administrativas. Como o doutor Siqueira Castro falou, a gente tem esse condomínio de entes federativos. Do ponto de vista constitucional, a requisição, apesar dela ter uma competência legislativa da União, ela pode ser executada, cada ente administrativo pode executar as requisições administrativas. Então, a gente viu diversos municípios, diversos estados pelo Brasil, cada um fazendo uma requisição administrativa de uma maneira muito própria, assim, digamos, né? Até porque a lei 13.979, ela traz a requisição, prevê esse instituto, mas ela não traz um regramento. E a gente não tem um regramento muito extenso, a gente não tem um regramento, né? Porque a gente tem essa previsão no ordenamento jurídico brasileiro sobre o que é a requisição administrativa, né? Então, acho que a primeira coisa é diferenciar, não é confisco, né? Requisição administrativa tem a posterior indenização e justa indenização. A gente tem essa previsão expressa na lei. Então, essa é uma diferença, também não é uma desapropriação, porque a indenização é a posteriori, há essa previsão legal de você primeiro fazer a requisição, e importante destacar aqui que a requisição ela é um ato administrativo autoexecutório. Então, a administração pública ela pode determinar essa requisição e não precisa de uma ordem judicial para tanto, né? E a empresa tem que obedecer essa requisição. Mas, claro que a requisição precisa cumprir e passar por um caminho de princípios constitucionais, né? Ela tem que ter uma certa proporcionalidade, tem que ter uma razoabilidade, né? O que a lei ela prevê, inclusive até de competência, ela só vê a competência para determinação pelos gestores locais e não traz essa determinação do que são os gestores locais, se são os secretários de saúde, se é o diretor de um hospital.
E cada caso tem que ser interpretado muito de acordo com a proporcionalidade, né? A gente viu um caso aqui muito de perto de que o fiscal estava determinando uma requisição administrativa de uma carga muito grande de máscaras, então que isso afetaria inclusive até o abastecimento da União. Então, são algumas situações que a gente tem que ponderar muito de perto para verificar a razoabilidade daquela medida, apesar da gente não ter uma regulamentação muito firme nesse sentido, tá? Inclusive, a gente viu algumas regulamentações que a administração determinaria a requisição administrativa, né? Poderia pegar mercadoria, né? A administração pegava a mercadoria e a contabilização da mercadoria seria, enfim, uma semana ou duas, cada legislação prevê uma situação diferente. Essa é uma medida que parece muito abusiva, né? A gente tem verificado algumas situações muito abusivas que, apesar da empresa ela ter que obedecer aquele ato autoexecutório para poder combater aquela medida, a calamidade, a gente vai verificar muita discussão a posteriori, tanto em processos administrativos quanto em processos judiciais. Então, a gente tem que pegar esse poder discricionário que a administração pública tem e analisar isso à luz dos princípios constitucionais. Acho que assim, a gente precisa olhar esse instituto com muita cautela, né? É até difícil a gente olhar e falar, definir algumas características do instituto, além dos que a gente tem na previsão legal, mas a base dele é uma análise à luz constitucional. Primeiro, bom dia, doutor Siqueira Castro, bom dia, Renata, bom dia, Rodrigo, nossos amigos e clientes também que... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Alô? Vocês me escutam? Eu escuto, sim. Sim, desculpa. Então, primeiramente, bom dia aí, doutor Siqueira Castro, Renata, Rodrigo, nossos clientes e amigos aí que nos assistem. Embora seja um momento delicado, é sempre bom estarmos juntos aí, é um alento, né? Ainda que virtualmente. Eu vou continuar com essas questões aí dos institutos administrativos que foram previstos na Lei 13.979, mas antes eu queria dar um passo atrás, só para ainda nas questões federativas, e a título de contribuição, com a fala absolutamente pertinente, doutor Siqueira Castro, só sinalizar que, embora esse arranjo federativo preconizado aí pelo Supremo muito positivamente, aliás, de fortalecer as competências dos entes locais, tem um ponto aí de ressalva, que é até fruto dos debates internos do doutor Siqueira Castro, meu e da Renata, né, das nossas análises aí diárias, que são normas estaduais e municipais, eventualmente do DF também, que a pretexto de criar situações de enfrentamento aí da pandemia, acabam por interferir aí em cláusulas econômico-financeiras elencadas nos contratos de concessão de serviço público. A gente tem notícia já e conhecimento de normas no sentido de conceder redução de tarifa de serviço público, isenção de tarifa de serviço público, proibição da suspensão do fornecimento do serviço, mesmo em caso de inadimplemento por parte do usuário, do consumidor. Aliás, esse é um ponto até que os nossos amigos e sócios do contencioso empresarial, Hugo, Digenani e Thaís, tiveram a oportunidade de analisar no seminário deles, mas aí sobre o viés do direito privado, a gente quer aqui trazer a contribuição do direito público, causa um certo estranhamento, não vou entrar aqui na análise constitucional, mas causa um certo estranhamento de medidas nesse sentido, que venham desacompanhadas de uma determinação, de um lastro orçamentário, de uma justificativa orçamentária, ou da determinação de uma fonte de custeio adequada para fazer frente a essas políticas, que não sejam precedidas de uma concertação, né, entre o concessionário e o poder concedente, no sentido de um direito administrativo mais horizontal, né, que é o que a gente preconiza nos dias atuais. E só esse contraponto que é objeto, eu queria colocar, que é objeto um pouco da nossa análise, mas talvez com o andamento aí
do enfrentamento à pandemia, fique para trás esse contraponto, porque a gente já tem notícias também de outras medidas, por outro lado, que começam a direcionar um olhar também dedicado ao concessionário, né? A gente já tem projetos de lei tramitando, concedendo aí auxílio financeiro, subsídio por parte do poder público a favor de concessionários, principalmente concessionários da infraestrutura de transporte, né? De modais aquaviários, metroviários, ferroviários, que sem dúvida sofreram muito o impacto aí da Covid em razão das medidas de restrição e limitação de circulação de pessoas. Então, eu só queria dar esse passo atrás. Agora, se me permite, eu vou voltar aí para os institutos de direito administrativo, dando sequência ao que a Renata já bem colocou. Ela tratou muito bem aí da requisição administrativa. E eu agora me cabe falar... Oi? Desculpa. Não, desculpa, é que eu já recebi uma pergunta para a Renata e eu queria, já para a gente manter a estrutura do nosso webinar, ótimo. Essa pergunta antes que você comece a sua fala, tudo bem? Excelente, ótimo. Bom, Renata, eu recebi uma pergunta aqui, a pessoa está perguntando se você já tem uma informação ou de quais são as requisições administrativas que mais estão sendo feitas neste momento. Tá. E aí, emendada nela, os hospitais privados que estão sendo equipados pelos entes públicos entrariam nesse rol? Então, algum tempo atrás, há um mês atrás, quando começou as medidas mitigadoras da pandemia, um mês e meio atrás, nós tivemos uma avalanche de requisições administrativas de materiais, né? De máscaras, respiradores, álcool em gel, foi uma avalanche, né? Tivemos algumas requisições administrativas também em relação a outros equipamentos de hospital e leitos de hospital. Essa é uma medida que é um pouco mais polêmica, né? A requisição administrativa, ela é cabível, sim, para leito de hospital. Porém, como eu falei, essa é uma medida administrativa que precisa ser muito interpretada de acordo com outros princípios constitucionais. E a gente precisa ver qual é a razoabilidade dessa medida de requisição de leito. Porque muitas vezes você precisa ponderar a necessidade de você fazer essa requisição, tá? Até, o que está sendo analisado também muitas das vezes até que ponto você requisitar um leito de hospital para o SUS, ele prevalece mais do que o leito privado, né? Porque que a gente tem que manter. E a gente precisa interpretar isso, o Sistema Único de Saúde, como um sistema unificado e qual o benefício público que aquela requisição administrativa ela pode trazer. A gente teve uma situação similar até no Rio de Janeiro, que houve uma requisição de respiradores do Hospital Pedro Ernesto. A União fez uma requisição de respiradores do hospital estadual. E a questão toda aí é se você realmente tem a necessidade, né? E a medida foi declarada ilegal exatamente porque estava tudo no âmbito de um sistema único de saúde. E não havia essa necessidade de você fazer uma requisição para o âmbito federal, se isso já estava sendo atendido, as pessoas estavam sendo atendidas em âmbito estadual. Tá? Então, a medida é cabível, mas a gente precisa verificar qual é a efetiva necessidade e a gente precisa analisar a decisão à luz dos princípios constitucionais. Sim, claro. Então, assim... a linha de raciocínio que você estava fazendo sobre as outras medidas de combate à pandemia. Pois é. Então, deixa eu aproveitar o gancho aí da sua fala, Renata. Foi muito bem colocada aí a questão da requisição administrativa. E aí a gente percebe claramente que a requisição administrativa é a última ratio, né? É uma medida extremada, é uma medida drástica de intervenção aí do Estado na propriedade privada. E aí, atento aí... outros instrumentos, né? Que é o que você exatamente vai falar agora. Exatamente. E aí, atento a isso, o legislador da 13979, ele pretendeu trazer ali um escalonamento, ele pretendeu privilegiar ou preconizar outros institutos para além da requisição administrativa.
Então, a gente tem ali o pregão, tanto eletrônico quanto presencial, a gente tem também a contratação direta emergencial de bens e serviços, insumos, serviços, inclusive de engenharia também, que podem ter pertinência para a construção de hospitais de campanha, que são necessários agora nesse contexto da pandemia. Então, ele concedeu uma primazia, vamos dizer assim, a esses institutos, frente à requisição. Pode gerar um questionamento no sentido de que, olha, afinal não há nada extraordinário nesses institutos, né? Uma vez que o arcabouço normativo brasileiro já previu, a gente tem lá o pregão tanto eletrônico quanto presencial na 10.520, a gente tem a contratação direta mediante dispensa na 8666 de 93, não são eventos extraordinários, mas qual seria o contributo do legislador da 13979? Ao tratar desses institutos. Ele concede ali um rito simplificado, né? Ele concede ali uma celeridade de alguns procedimentos que têm que ser observados tanto no pregão quanto na contratação direta para o enfrentamento da pandemia. Então, a título de exemplo, aliás, é muito mais interessante até para o setor privado, porque tem pelo menos uma expectativa maior de receber de forma mais imediata e instantânea a contraprestação pelo serviço que vai prestar, diferente da requisição, como você bem colocou, Renata, que vai ficar sujeito às discussões da indenização a posteriori. E para o poder público é bom também, porque vai, acho que, se resguardar da enxurrada de ações que podem surgir aí para questionar o quantum dessa indenização. Mas aí, falando dos exemplos, o que a gente consegue... Eu separei alguns exemplos aqui que o legislador trouxe para estabelecer esse rito diferenciado e mais célere, tanto do pregão quanto da contratação direta emergencial. O pregão, a gente pode destacar muito rapidamente a redução dos prazos, né? Os prazos foram reduzidos pela metade. As decisões recorridas também no âmbito do pregão não vão ter efeito suspensivo, elas vão continuar valendo enquanto o recurso estiver pendente de análise pelo órgão tomador do serviço. E falando um pouco da contratação direta, emergencial, o que eu acho interessante a gente destacar? O limite tradicional lá de alteração de contratos, né, que está lá na 8666 de 93, o limite ordinário, que é 25% para acréscimo e supressão do valor atualizado do objeto contratado, aqui na 13979 ele sobe para o patamar, tanto para cima quanto para baixo, de 50%. Os requisitos de habilitação também sofrem uma relativização na contratação direta emergencial. A regularidade fiscal, trabalhista, não vai ter o rigor que existe na 8666 de 93. Os prazos também são superiores àqueles, o prazo da contratação da dispensa na 866 de 93 são 180 dias e prorrogáveis. Aqui você, na 13979, você pode prorrogar acima do prazo de 6 meses. A questão do termo de referência também e do projeto básico, que são instrumentos fundamentais para conferir sustentabilidade às contratações públicas, na 13979, eles são tratados de uma forma também muito simplificada. Não significa que não exista critérios, os critérios vão continuar existindo, mas vão ser mais céleres justamente para conferir uma eficiência e uma rapidez por parte do gestor público no enfrentamento da pandemia. Um último ponto que eu quero destacar ainda sobre essa questão da contratação direta e do pregão, que essas inovações podem servir aí, aliás, isso acho que norteia, né, doutor Siqueira Castro, eu e Renata, a gente conversando sempre as nossas análises internas, eu acho que isso norteia um pouco tudo que a gente está pautando aqui, né? Como é que vai ser o cenário pós-Covid? Né? Que inovações vão produzir um efeito positivo nesse momento e que vão poder ser perduradas num contexto pós-Covid. Então, essas inovações da contratação direta emergencial e do pregão, caso deem resultado positivo, pode ser que perdurem além da crise da Covid. Não é à toa a gente vai lembrar que a 8666 de 93 e a 10520 são muito questionáveis até hoje. É um projeto de lei que tramita há anos no Congresso Nacional,
pretendendo revogar esses instrumentos e conferir uma maior modernidade, segurança e eficiência aos seus institutos. Então, em linhas gerais, eu acho que eram esses pontos em relação aos institutos de direito administrativo previstos na nova lei que eu queria destacar. Eu devolvo a palavra a você, Rodrigo. Rodrigo, você está no mudo. Não, já conectei aqui. Deu um delayzinho. Tiago, aproveitando a sua deixa, você pode falar um pouquinho sobre a fiscalização de tais contratos emergenciais? Como é que isso se dará? Interessante, Rodrigo. Isso é um contraponto, pode ser uma alegação em sentido contrário aí à efetividade desses instrumentos. O controle tem que continuar existindo, né? Os órgãos de controle interno, externo, tribunais de contas, controladorias, vão continuar exercendo um olhar criterioso na efetividade desses instrumentos. Não significa, o processo simplificado e mais célere não significa uma completa ausência de motivação. A motivação talvez não seja prévia, mas vai ser concomitante à execução do ato, do contrato, vai ser a posteriori, ela tem que continuar existindo, né? Não é também um cheque em branco para o gestor público, não é um salvo-conduto, tem essa preocupação. Agora, a sua colocação me faz pensar também num outro ponto. Os órgãos de controle, eles também vão ser compelidos a analisar essa situação à luz de um instrumento que a gente já tem no direito brasileiro, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, que preconiza que as tomadas de decisão dos gestores públicos têm que ser analisadas à luz das circunstâncias concretas, dos reais obstáculos enfrentados para que as decisões sejam tomadas. Mas interessante, a colocação, a pergunta é bastante pertinente. E a gente tem visto também que as assessorias jurídicas e as procuradorias já têm feito alguns modelos, enfim, de editais ou de contratos que serão celebrados nessa modelagem, exatamente para facilitar a fiscalização, tá? E muitos deles já têm até o aval do Tribunal de Contas competente para facilitar. Claro que vai ser analisado o caso concreto também, né? Enfim, como é que se deu aquele procedimento, mas vai ser analisado já com uma maior facilidade, né? Você já tem uma minuta padrão ali estabelecida e aprovada, até para facilitar o volume de que vai ter de fiscalização em cima desses contratos. Tiago, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Diante do cenário que a gente tem vivido hoje, tendo em vista o prosseguimento de procedimentos licitatórios, tanto da 8666 quanto da 13303, podem as certidões previstas em edital ser apresentadas fora do prazo? Bem casuística, né, a provocação. Assim, o legislador da 13979, como eu estava dizendo, ele flexibilizou, relativizou alguns critérios de habilitação, entre eles o da regularidade fiscal, né, que contempla aí o oferecimento dessas certidões. Não me recordo de um dispositivo nesse sentido específico, talvez seja pertinente, aí vai ter uma regulação específica, acho que de cada órgão licitante, cada órgão requisitante, até pela dificuldade de operação dos serviços essenciais. Hoje, os serviços cartorários, né, para validação de certidões, encontram com fluxo comprometido em razão das circunstâncias, então pode ser que haja aí pelo órgão licitante alguma flexibilização também em relação ao prazo. Mas a lei, repito, 13979, flexibilizou a regularidade fiscal. Então, vai depender de uma regulação infralegal, vamos dizer assim, para permitir isso. Agora, a 13303, que você falou, é a lei das estatais, né, de 2016. Isso me faz ir a uma outra questão, que as estatais também podem se valer, tá, das medidas expostas aí na 13979. Ótimo. Agora são 10h40, nós temos mais 20 minutos, então eu sugiro que a gente já parta para a questão do reequilíbrio. Tá bem. Bom, Rodrigo, eu vou abrir essa explicação do reequilíbrio. Eu gostaria de começar dizendo a todos que a ideia do reequilíbrio econômico-financeiro
em razão de eventos extraordinários, diretamente casos de força maior ou caso fortuito, traduz uma incorporação pelo direito público brasileiro da teoria da imprevisão dos contratos privados, que está no Código Civil brasileiro. O artigo 393 do Código Civil, ele trata de caso fortuito e força maior como uma excludente de responsabilidade do devedor diante desses eventos imprevisíveis ou ainda que previsíveis, mas de consequências, né, absolutamente inestimáveis, inesperadas. A teoria civilista ela faz distinção dessas duas categorias, entre força maior e caso fortuito. Mas, para a sua consequência, não há distinção nenhuma, porque o parágrafo único do 393 do Código Civil estabelece que verifica-se o caso fortuito ou força maior, portanto, emprega aí quase uma sinonímia entre os dois institutos, quando ocorre um fato necessário cujos efeitos não era possível prever ou impedir. Então, este é o caso fortuito e a força maior com a sua consequência. O que faz o direito público? O direito público incorpora esses institutos, expressamente, a Lei 8666 de 93, ela diz que terá que haver o reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Então, quando está-se diante dessa situação, que é o caso típico da pandemia do coronavírus, que nós estamos vivendo neste momento, fato imprevisível, consequências incalculáveis, tudo isso tem que ser levantado devidamente, para que haja aí um ressarcimento dos prejuízos àquelas pessoas que contrataram com a administração pública, especialmente no campo das concessões, que os contratos são de longa duração e os valores são muito elevados. Os compromissos de investimentos e de manutenção do serviço público concedido exigem aportes financeiros altamente expressivos. Qual é o fato novo nesse campo de questões? A Advocacia Geral da União, e através até da consultora jurídica, que é a Advogada-Geral da União, o Ministério da Infraestrutura, emitiu um parecer, que foi aprovado pelo ministro Tarcísio Freitas, em que se reconhece expressamente que essa pandemia do coronavírus, da Covid-19, ela consiste num caso fortuito ou força maior, para efeitos indenizatórios, para efeitos de repactuação de contrato, para efeitos de ressarcimento da frustração de expectativas financeiras por parte das empresas concessionárias de serviço público. O ministro Tarcísio Freitas tem dado muitas entrevistas, com muita propriedade, inclusive, de forma muito correta, muito elegante, desse campo de questões, né? Então, está aberto esse tipo de questionamento. Ninguém tem dúvida de que a pandemia da Covid-19 constitui um caso fortuito, e isto altera, vamos dizer assim, a entidade que irá suportar os efeitos financeiros desse evento extraordinário. Por princípio, os riscos da operação, os chamados riscos ordinários do contrato de concessão, eles devem ser arcados e absorvidos pela concessionária, porque é o risco do negócio. Uma concessionária de trem, uma concessionária de metrô, uma concessionária de aeroportos, né? Ela, quando acudiu à licitação, ao certame licitatório, ela tinha as condições das normas regulamentares, das normas de serviço, que a administração pública queria que fosse prestado como serviço. Então, ela faz a sua proposta em cima dessas obrigações, estabelecendo todo o seu planilhamento de custos para bem cumprir o contrato de concessão e estabelecendo também a sua margem de lucro dentro do mercado que ela vai operar, que, de resto, ela deve conhecer muito bem o mercado em que ela está em operação. Então, a equação econômico-financeira de um contrato de concessão ou de um contrato administrativo em geral é exatamente essa congruência de contrapartidas das exigências físicas, materiais, financeiras, que são exigidas do concessionário, de um lado,
e a contrapartida de pagamento por tarifa, por um regime tarifário, ao concessionário para o quê? Para cobrir, para reembolsar os investimentos que tenham que ser realizados e a margem de lucro do concessionário. Porque o concessionário também ele não assina um contrato de concessão para ter prejuízo. Aquilo é um negócio jurídico, está dentro do plano de negócios da empresa e ele pretende e tem a expectativa de ter algum lucro com a operação. Quando essa equação econômico-financeira implode simplesmente em razão de eventos extraordinários, que não estão nos riscos ordinários do concessionário, abre-se a questão de se saber quem é que deve arcar com esse risco. Toda a doutrina administrativa, do direito constitucional, do direito público em geral, os precedentes da justiça brasileira, isso no mundo todo, eu falo do Conselho de Estado na França, falo das cortes americanas, enfim, tem a percepção de que se o concessionário ele não assumiu os riscos desses eventos extraordinários, que pode ter assumido expressamente, pode acontecer essa hipótese, muito rara, mas pode acontecer. Mas se ele não assumiu os efeitos financeiros dessa alha extraordinária, essas consequências que impactam a equação econômica financeira do contrato têm que ser assumidas, absorvidas pelo poder concedente, pela administração pública contratante do concessionário. Por uma razão óbvia, porque isso não foi previsto, isso intercede com a execução do contrato, isso intercede com a perspectiva financeira para manter os serviços funcionando e de forma adequada, porque a adequação da prestação de serviço é controlada permanentemente pelo poder concedente, pelas agências reguladoras, se se tratar de atividade regulada. E então essa percepção ela é um lugar comum na doutrina do direito público em geral e da jurisprudência dos tribunais. Agora, cada caso é um caso, evidentemente. Nós não podemos estabelecer a Rodrigo? Oi, acho que o sinal do Dr. Siqueira Castro travou, a gente espera que ele reconecte. Vocês querem continuar a linha de raciocínio? Acho que a gente pode, né? Até que ele volte, né, Renata? O doutor Siqueira Castro está colocando, está bem colocando aí o enquadramento dessas questões que estão surgindo de reequilíbrio, trazendo à tona aí o entendimento tradicional, né, no sentido de que seriam eventos supervenientes, extraordinários e que, portanto, ficariam a cargo do poder concedente reequilibrar. O doutor Siqueira Castro fez acho que voltou? Não. Fez uma avaliação bastante pertinente aí do parecer da AGU, que foi dado já numa situação específica aí da concessão para infraestrutura de transportes. Mas aí, como eu acho que no momento que caiu, ele estava justamente... Acho que voltou. Voltou, Rodrigo? Acho que ele estava justamente... Voltou. 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 Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Sim. Um pequeno tilt aqui. Então, o que eu gostaria de concluir? Passar para vocês meu pensamento conclusivo. É, sim, devido ao equilíbrio econômico-financeiro, que deve ser examinado caso a caso. Inclusive, algumas agências reguladoras já estabeleceram critérios próprios para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? A NTT tem normas próprias, a Agência Nacional de Aviação Civil tem normas próprias, a ANTAC tem normas próprias, enfim, são modelos que se aproximam, embora possa ter alguma singularidade, a depender do tipo de mercado, a depender do objeto da licitação, mas são modelos conhecidos e que apontam para os mesmos objetivos, que o contrato de concessão possa ser executado sem nenhuma descontinuidade, que o público consumidor do serviço ele seja bem atendido, que prestigie minimamente o princípio da modicidade tarifária, para que não haja uma exorbitância de tarifa, e tudo isso a serviço de quê? A serviço do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
aquelas expectativas iniciais que foram plasmadas, né, no edital da licitação, no contrato da concessão e na proposta do concessionário, a proposta do concessionário vencedor, aquilo tudo aponta para uma métrica financeira que deve ser mantida em todo o curso da concessão. Aí nós temos uma dificuldade também, Tiago e Renata, que é a seguinte: como os contratos de concessão são de longo prazo, sim, de 25, 30 anos, né, nós temos que estabelecer mecanismos de enfrentamento do desequilíbrio econômico e financeiro, porque muitas vezes não se pode passar tudo para a tarifa, porque a tarifa é paga pelo consumidor no serviço. Isso poderia levar à quebra da modicidade tarifária e até ter um efeito contrário, ter um efeito de redução da demanda do serviço, porque o valor da tarifa está exorbitante. Então, você tem outros mecanismos. Você tem, por exemplo, a questão das outorgas, que o pagamento de outorga pode ser adiado. Os novos contratos de gestão aeroportuária, eles já estão prevendo outorgas variáveis, não outorgas fixas, outorgas congruentes com a demanda da utilização do serviço de aeroportos. Isso é muito inteligente, porque a outorga é variável, então você faz o contrabalanço entre o nível de demanda, que é a expectativa do concessionário, e a tarifa a ser paga, né, e o valor também das obrigações financeiras assumidas pelo concessionário. Você pode antecipar o prazo, a renovação do prazo da concessão. Então, você tem uma concessão de 30 anos, que ela já transcorreu por 20 anos, você tem ainda 10 anos, você pode, para reequilibrar o contrato, essa equação econômico-financeira, antecipar a prorrogação da concessão, mais 20 anos, por exemplo, porque esse ressarcimento vai se diluir ao tempo agregado para a concessão em vigor, né? Então, você tem várias soluções possíveis. A repactuação, evidentemente, ela estará sempre prevista, como já é objeto da legislação que foi editada recentemente. Então, este é um tema, a meu ver, riquíssimo, é um tema muito instigante. Cada caso é um caso, não é possível um diagnóstico jurídico universal que sirva para todas as soluções, para todos os problemas, porque isso é como uma consulta médica. Cada doente é um doente, né? Então, o clínico geral vai examinar cada um, vai ver qual o diagnóstico a ser dado e qual a melhor terapia para corrigir o desequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Passo a palavra agora aí para os meus colegas e amigos, Tiago e Renata. Complementando aqui, continuando nessa linha do Dr. Siqueira Castro, e até respondendo uma pergunta aqui que eu vi subir aqui do Q&A, que foi exatamente como é que a gente vê como a gente vê que a administração pública vai tratar esses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da queda de receita, né, dos entes federativos. E o doutor Siqueira Castro colocou muito bem, é o momento da gente pensar fora da caixa. A gente não pode mais se limitar à questão de revisão tarifária, né, ou então de indenização às concessionárias, que é o que a gente pensa inicialmente, até por força da 8987, porque talvez, em alguns casos, isso vai ser possível, mas em outros casos isso não vai ser possível, né? Aumento tarifário, muito possivelmente, a gente não vai ter nesse momento, né? Então, a gente tem que pensar em outras alternativas. O doutor Siqueira Castro colocou muito bem aqui a questão da renovação antecipada, é uma forma que vem sendo muito estudada para a gente começar a implementar esse reequilíbrio dos contratos. É uma oportunidade também para a gente rever até um posicionamento mais antigo do Tribunal de Contas da União sobre extensão dos contratos, né? A extensão dos contratos como uma forma de reequilíbrio. Alguns contratos mais modernos já têm essa previsão.
outros mais antigos não têm. Então, havia uma discussão se para você fazer essa extensão, você tinha que ter essa previsão lá no edital. A meu ver, essa é uma questão que não cabe aqui, né? Porque se o fato ele era imprevisível, você não tinha como prever que você, dentro da execução contratual, ia precisar reequilibrar. E você não colocou isso dentro do teu preço, dentro do bid que você fez. Então, talvez seja o momento da gente revisitar esse entendimento, trazer alguns entendimentos mais modernos. A gente tem visto aqui que a própria administração pública, para poder salvar a prestação de serviço público, tem tomado a iniciativa de algumas medidas que são muito bem vistas, como a concessão de medidas cautelares, tanto abstratas como específicas, né? Abstratas, como foi feito no caso do setor aéreo e aeroportuário, fazendo um adiamento do pagamento de outorga, ou então específica, né? A gente vê, no caso aeroportuário ainda, a gente vê uma situação das concessionárias que participaram da 5ª rodada, estão numa situação muito difícil, porque o movimento aeroportuário quase que parou e elas estão na iminência de começar a fazer grandes investimentos para a extensão dos aeroportos. E a gente não sabe ainda como é que vai ser a demanda aeroportuária a médio prazo, né? Então, a gente tem algumas questões aqui que merecem que isso seja feito como uma medida cautelar dentro desses processos de revisão dos contratos, até questões que eram um pouco mais controvertidas no passado, como é a questão de alteração de matriz de risco, obrigações de investimentos, tanto de forma definitiva mesmo, se você tinha que duplicar uma estrada, contratos de transporte, se você tinha que aumentar a frota, se você tinha que fazer melhoria de frota, talvez seja o momento da gente conseguir fazer uma revisão do contrato de uma forma que não seja necessário nem o pagamento de uma indenização por parte da administração pública, quanto no aumento de tarifa para o usuário, né? Tem algumas questões que estão sendo muito discutidas aqui. Agora, Renata, nós temos recomendado aos nossos clientes, nesse campo de questões de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, que desde o início da pandemia, né, a pandemia foi decretada internacionalmente em 11 de março, né, mas o mercado já vinha apresentando aí uma perturbação com a proximidade aí da pandemia. Então, desde esse início, nós temos recomendado aos nossos clientes que têm contratos com o poder público ou que são concessionários de serviço público, que eles façam um planejamento muito rigoroso da queda da arrecadação tarifária, da perda de receita, de todos os compromissos que estavam alinhados com a receita esperada e que não se consumou, não correspondeu, para que a gente tenha um dossiê econômico-financeiro muito convincente para demonstrar ao administrador público, em pleitos específicos, sejam pleitos perante as agências reguladoras, eventualmente até pleitos judiciais, se a solução encontrada não for a mais justa, não for a satisfatória, enfim. Mas é muito importante essa organização prévia, porque o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, ele passa por uma demonstração do desequilíbrio. Então, o desequilíbrio tem que ser demonstrado com o apagão de demanda do serviço, com a queda da arrecadação tributária e o alinhamento de compromissos de investimentos que ele teria e a receita não correspondeu, o que torna exigível o reequilíbrio econômico-financeiro. Doutor Siqueira Castro, se me permite, nesse contexto dessa sua última reflexão, é bom destacar que até o parecer da AGU, que adota uma postura mais conservadora de alocar aí, a recomposição a cargo do poder concedente, ele faz uma ressalva no sentido também que essa recomposição a cargo do poder público não pode prescindir da demonstração de uma onerosidade excessiva que tenha impactado o concessionário. Então a necessidade dos pleitos de recomposição estarem bem instrumentalizados, né, terem um lastro probatório para quando estejam sendo formulados perante as agências reguladoras é fundamental. Só para ter uma ideia, a Confederação Nacional de Transportes, em um estudo disponibilizado recentemente, indica a ordem de um prejuízo de 90% nesse contexto da pandemia, em razão das restrições de circulação, que vem sendo suportada aí pelas concessionárias de transporte. A ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias,
impõe aí um prejuízo na ordem de 57, prejuízo não, mas uma restrição no fluxo, no tráfego de veículos leves na ordem de 57% e de veículos pesados na ordem de 30%. Veículos pesados... fruto do isolamento social, as pessoas não estão usando. Exato, né? exato. Então, e é fundamental, doutora, o ponto que o senhor estava trazendo também, a Renata acho que colocou isso também, de uma análise casuística, né? Caso a caso, tailor-made, né? As concessões são diferentes entre si. Os setores regulados também são diferentes entre si. Tem um nível de maturidade distinta. Né? Há concessões que estão ainda no início, onde o investimento e o dispêndio por parte do concessionário é muito grande e ele ainda não teve o retorno ali os investimentos ainda não foram amortizados, a estimativa dos seus lucros ainda não reverteu. E há outros concessionários que têm um fôlego maior, que já estão no final aí de uma concessão e podem suportar com mais tranquilidade esse momento. Agora, assim, só para finalizar um pouco nessa linha de ideias que a gente está colocando, eu acho que os métodos tradicionais, realmente eu vejo com mais dificuldades, agora a gente conseguir, tanto no contexto Covid, quanto no imediato contexto pós-Covid, se valer dos mecanismos tradicionais, como, por exemplo, o aumento de tarifa, né? Sobretudo em razão da modicidade tarifária também, que o senhor bem colocou. Agora, há outros institutos usuários que podem ser explorados nesse momento, né? A renovação, a prorrogação antecipada das concessões é bom para o concedente, que vai ter um adiantamento aí do pagamento da outorga pelo concessionário que explora o serviço de titularidade do Estado, e é bom para o concessionário também, que vai conseguir ali uma sobrevida, um fôlego maior para que ele tenha os seus investimentos retornados. Então, nesse contexto, e além disso, doutor Siqueira Castro, é interessante, como a Renata bem colocou, né, a gente pensar fora da caixa. A gente vive nesse momento de buscar alternativas criativas para uma situação excepcional. Então, é interessante também que nos contratos em curso, a gente pode tentar provocar o concedente, o concessionário, alterações contratuais que contemplem, por exemplo, institutos de métodos alternativos de solução dos conflitos que surgirão na área da recomposição. Estou falando de arbitragem, estou falando de dispute board, estou falando da mediação. Então, trazer também essas inovações para dentro das discussões afetas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Interessante, Tiago e doutor Siqueira Castro. Eu acho que as discussões que estão acontecendo em torno dessas câmaras, enfim, estão sendo estudadas algumas câmaras temáticas dentro das agências reguladoras para analisar especificamente esses processos. E recentemente houve uma proposta muito interessante do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, sobre a criação de uma câmara temática junto às agências reguladoras, que teria um mediador previamente cadastrado no Tribunal de Contas da União, para escutar tanto a proposta da concessionária quanto da agência reguladora, elas chegarem a um consenso e enviarem essa proposta de revisão do contrato previamente ao Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União já aprove diretamente esse acordo, né? E isso, claro que vai ter, a implementação tem suas dificuldades, sim, mas isso seria ágil, seria rápido e evitaria um pouco do chamado apagão das canetas, né? Que é o receio do administrador público de conceder esse reequilíbrio por conta de uma posterior fiscalização das cortes de contas. Então, tem muita proposta sendo discutida, tem muita questão aqui que a gente pode trazer, muitas ideias que a gente pode trazer para os entes administrativos. É verdade, o momento é muito rico, isso criou uma grande agitação de pensamento no direito público, nas relações entre o poder público e a sociedade, as empresas, concessionárias, enfim. E, como você diz, nós temos que ser muito criativos, temos que imaginar soluções engenhosas, que sejam realistas, que sejam realizáveis e que atendam aí todos os interesses em jogo num contrato de concessão, numa delegação de serviço público aos particulares. Ótimo. A gente já chegou aqui no horário limite do nosso webinar. Eu queria, antes da gente encerrar, perguntar a vocês se vocês gostariam de fazer alguma recomendação
para o setor, especificamente para o setor de infraestrutura, para o pós-Covid. A gente está falando um pouco aí sobre esse momento onde novas ideias, novas propostas têm surgido, mas se vocês quiserem fechar fazendo essas recomendações, acho que a gente fecharia bem esse nosso evento. Olha, da minha parte, eu diria o seguinte: o pós-Covid, né, ainda é uma incógnita. Nós não sabemos quanto tempo vai durar aí o pico da Covid, o declínio da Covid, né? Então tem todo um campo de incertezas. Mas eu tenho certeza absoluta que tanto o investidor privado quanto os governos na Federação Brasileira, eles têm todo o interesse em reacelerar a economia pós-Covid, trazer ao máximo de normalidade, né? As licitações que já estão previstas para o segundo semestre desse ano ou para o ano que vem, eu não tenho dúvida que vai haver um grande esforço para que elas se realizem. Até as eleições que estão previstas para outubro podem ser adiadas aí por uma semana, enfim, mas elas vão se realizar este ano no Brasil, como previsto na Constituição. E também é muito importante, já concluindo a minha apresentação, o Congresso Nacional acelerar a votação desses projetos de lei que são muito importantes, que estão no Congresso Nacional. A nova lei de concessões e das PPs, isso é muito importante. A lei do saneamento básico, a lei da reforma do setor elétrico, a lei da reforma do setor ferroviário, porque uma vez complementados esses novos marcos regulatórios, isso dá segurança jurídica ao investidor. E o investidor precisa de segurança jurídica, tanto mais quando nós estamos vivendo uma crise de escassez, né? A base de liquidez, que era muito grande até o ano passado, ela diminuiu muito, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, temos que passar para os investidores o máximo de segurança jurídica. Acho que, como o doutor Siqueira Castro falou, acho que a gente tem um segundo semestre aí que talvez o cronograma seja alterado, mas não de uma forma muito drástica, né? Os projetos de infraestrutura, eles continuam de pé, continuam rodando. O governo federal já fez esses anúncios, as coisas estão acontecendo, né? A gente ontem mesmo viu, enfim, aquela associação do governo federal com o BNDES para fazer a modelagem da desestatização à concessão do Porto de Santos. 6ª rodada de concessões aeroportuárias está prestes a acontecer, com certeza vai ter que ter adequações aí nos estudos econômicos que já foram realizados, assim como vários outros estudos rodoviários vão precisar ter adequações por conta da demanda, mas vai acontecer até por uma questão de recuperação econômica, né? Esses projetos de infraestrutura são muito importantes para a reestruturação econômica do país, e eu tenho certeza que o governo federal, agora após pandemia, vai ter um empenho muito grande em trazer essa segurança jurídica para que a gente possa tocar esses projetos. Assim, da minha parte, primeiro, assim, esse prognóstico é interessante, né? A gente olhar aí, e sobretudo para as concessões federais, para ver como é que está o cronograma e a agenda aí do governo federal. Eu destacaria aí no segmento rodoviário, a gente tem agora já no segundo semestre mantido ainda a concessão da Nova Dutra, que é uma via importantíssima aí que liga o estado do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo, fruto de uma relicitação, e os estudos técnicos preliminares da concessão estão mantidos para encaminhamento ao Tribunal de Contas da União ainda esse mês. A gente tem uma outra concessão rodoviária super interessante, que é da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará, o estado do Pará, e é uma região do país, ali é o Arco Norte, né, que garante todo um abastecimento aí da safra, da produção brasileira, então é fundamental também. A NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, já aprovou tanto o edital de licitação quanto o edital do contrato de concessão da BR-163. Portos também, a gente tem a renovação antecipada, que a gente falou aqui muito nos contratos de concessão. O TCU também já se manifestou recentemente nos contratos de arrendamento de portos a favor da renovação antecipada. Então, assim, a gente tem um cenário também promissor na pauta aí das concessões federais e da atuação do governo federal nessa área. Ótimo. Agora são 11h10, eu vou encerrar o nosso webinar agora. Primeiro, agradecendo demais
ao Dr. Siqueira Castro, a Renata, a você, Thiago, pelo tempo de vocês e pelas ideias que trouxeram aqui para debater com os nossos clientes e com nossos amigos. Com certeza, esse esforço que a Siqueira Castro tem feito de manter a discussão ativa, apesar do isolamento, está fazendo diferença para que as ideias continuem surgindo e novas propostas. Agradeço a todo mundo que se conectou conosco hoje para participar desse evento. Eu sei que tempo é uma coisa escassa, mas, enfim, é bom a gente se manter perto e se manter conversando. Vale o recado aqui, a Siqueira Castro, desde o começo do isolamento, desde a decretação da pandemia, tem mandado com regularidade comunicação aos nossos clientes, além desses eventos aqui, para que a gente fale com vocês sobre os impactos legais do coronavírus nos negócios. Nós criamos um site dedicado a isso, então, quem tiver interesse, quem quiser se manter atualizado, eu convido a acessar siqueiracastro.com.br/covid-19. Nós estamos colocando lá não só os atos mais recentes, também como opinião dos nossos especialistas a respeito do impacto que eles causam nos negócios. Muito obrigado a vocês pelo tempo. Eu vou encerrar esse webinar agora. As perguntas que não foram respondidas ao vivo serão transmitidas aos palestrantes e eu já me comprometo aqui em nome deles que a gente vai responder por e-mail a todos vocês. Tenham um bom dia, fiquem bem e que tenham todos muita saúde. Abraço a todos, saúde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar junto discutindo temas tão importantes aí no direito público. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, pessoal.